Olá, estamos falando de sexualidade no autismo, o tema da temporada 9 dos nossos Minutos de Autismo. Já percorremos algumas etapas e neste episódio agora chegamos a um ponto fundamental. Pais e profissionais precisam assumir a responsabilidade pela educação sexual das pessoas autistas. E nossa professora belga Hilde de Klerk nos ajuda a entender que essa educação sexual precisa ser adaptada ao autismo de cada pessoa. A educação sexual deve ser parte integrante dos processos educacionais e de parentalidade como um todo. É crucial que pais e profissionais colaborem entre si. A individualização da abordagem e o diálogo com a pessoa com autismo também são essenciais. É fundamental que essa responsabilidade seja efetivamente assumida e que se tenha uma visão realista sobre sexualidade e autismo. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte sobre saúde sexual. Saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Não se trata meramente da ausência de doenças e disfunções ou enfermidades. A saúde sexual requer uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade e das relações sexuais, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas e seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Para que a saúde sexual seja alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e cumpridos. Vejam que o mais importante é a abordagem positiva e respeitosa da sexualidade e o direito de cada pessoa de desfrutar de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. A educação sexual precisa ser adaptada ao nível de inteligência e de desenvolvimento emocional da pessoa com autismo, assim como a idade social dela. Isso significa, entre outras coisas, identificar se a pessoa é do tipo retraído, passivo ou ativo, porém estranho. Lembrem-se de que essa é uma classificação que foi criada por Lorna Wynne. Agora vamos nos perguntar o seguinte: o que seria um traço autista? O que seria anormalidade? E o que seria normalidade? Primeiramente, pessoas com autismo têm uma tendência a usar os sentidos proximais. Elas também podem ter uma tendência a cheirar coisas e pessoas e a se apegar a cheiros. Isso pode ser um problema em locais públicos, temos que ficar atentos. Por exemplo, uma criança com autismo pode se aproximar de outras pessoas para cheirá-las, mas isso não é socialmente aceito. Muitas vezes também vemos essa tendência nas preferências sexuais. Uma pessoa com autismo pode se apaixonar por alguém que acha atraente por causa do cheiro. Outro traço autista é o pensar em detalhes, que ao mesmo tempo também é um pouco do pensamento em preto e branco. Por exemplo, algumas pessoas no espectro dizem que só mulheres loiras são bonitas, ou só mulheres com pelo menos 1,70 m. Conheci um homem com autismo que só se apaixonava ou só conseguia gostar do rosto de alguém quando esse rosto tinha um certo formato, algum detalhe que ele tinha na cabeça. Também precisamos ficar atentos para o fato de que pessoas com autismo nem sempre têm as habilidades sociais para saber como se portar diante de figuras de autoridade.
Elas podem ter problemas com a polícia em situações sociais. Temos que ensinar habilidades sociais para que não se envolvam nesse tipo de problemas. Lembro de um rapaz com autismo que, no trem, perguntava às pessoas, homens e mulheres: "Você é a mulher?" Se ela dissesse que sim, ele perguntava: "Mostra sua vagina?" Fazer esse tipo de pergunta num trem não é aceitável e cria problemas com as autoridades. É melhor ensinar educação sexual. No meu curso sobre comunicação receptiva, expliquei sobre o nível de compreensão. A questão é saber qual forma de comunicação vamos usar. Aqui vocês veem exemplos de um programa que usamos na Bélgica. Este programa teve que ser adaptado especificamente para pessoas com autismo, porque de início ele foi concebido para pessoas com dificuldades de aprendizagem sem autismo. Essas pessoas são mais lentas, mas não têm autismo. É mais fácil ensinar sobre sexualidade a pessoas que só têm dificuldades de aprendizagem. Mas se lidarmos com pessoas com TEA é diferente, porque aí nos deparamos com um estilo cognitivo diferente. Esses são exemplos de como ensinar certas emoções. Falei sobre isso no meu primeiro curso, então não vou repetir. É realmente muito difícil para pessoas com autismo nomear, entender e comunicar emoções, especialmente ler as emoções nas outras pessoas. Aqui, por exemplo, temos a foto de um jovem casal e tentamos explicar a pessoas com autismo o que está acontecendo. Essas duas pessoas são amigas ou são um casal? Eles estão apaixonados? O que você acha? Tentamos abordar situações concretas, mas na minha experiência é muito difícil explicar isso para pessoas no espectro. Por exemplo, em relação a esta foto, lembro que uma pessoa que participou do nosso treinamento ficou focada nas bebidas, no queijo e nos chips de batata, em vez de se concentrar no olhar das pessoas e nas mãos que estão muito próximas. Detalhes que indicam se um casal está apaixonado não são necessariamente os detalhes que pessoas com autismo observariam. Já chamei a atenção para isso quando falei sobre o estilo de pensamento no autismo, sobre comunicação receptiva e sobre compreensão das emoções. Aqui vemos um beijo. É um beijo entre pessoas apaixonadas ou é só um beijo de chegada ou despedida? Pessoas neurotípicas entendem intuitivamente o significado dessa foto. Um dos alunos com autismo viu esta foto e a anterior e pensou: "Ah, estar num relacionamento amoroso tem alguma coisa a ver com queijo e chips", coisas que aparecem nas duas fotos. Obviamente não é disso que se trata num relacionamento, mas quero chamar a atenção de vocês para a diferença entre o que nós vemos e o que as pessoas com autismo veem. Vejam esta foto. Para pessoas típicas, a expressão facial do homem é muito clara, mas uma pessoa com autismo dificilmente consegue ler essa expressão com a mesma clareza, intuitivamente. Quando pessoas com autismo reagem de maneira socialmente inadequada, elas não fazem isso para nos incomodar. Pensem na imagem do iceberg. Elas não entendem as coisas intuitivamente. Repito uma citação muito importante de Mark Seeger, uma pessoa com autismo que dá uma espécie de definição de autismo. Ele diz: pessoas com autismo precisam entender cientificamente o que pessoas típicas sabem intuitivamente.
Isso é exatamente o que acontece quando se trata sexualidade e relacionamentos. Tudo o que nós sentimos, entendemos e sabemos por intuição precisa ser ensinado à pessoa com autismo de forma muito explícita, quase científica. No entanto, já vimos que isso não funciona bem assim na realidade. Continuará sendo muito difícil para sempre. Aqui temos mais alguns desenhos, porque este material tem mais de 300 páginas. É uma enorme quantidade de imagens, mas quero apenas que vocês tenham uma ideia. Vocês veem diferentes conceitos de beijo. São beijos diferentes em situações diferentes. Quando se dá um beijo na bochecha, quantos beijos devemos dar? Qual é o significado de dar 3, 2 ou 1 beijo? O que significa beijar alguém na boca? O que significa um beijo de língua? O que significa dar um beijo na mão de uma pessoa? Também vemos 2 rapazes se beijando. O que significa se uma pessoa beija o seio de uma mulher? Todas essas situações diferentes precisam ser explicadas. Quando é adequado? Quando não se deve fazer isso? O que isso significa? Isso é educação sexual. Assim, nossa professora Hilde de Klerk nos ajudou a entender que a educação sexual precisa ser adaptada ao autismo de cada pessoa. E no próximo episódio, ela vai nos trazer exemplos de exercícios que utilizam no seu país, a Bélgica, para a educação sexual de pessoas autistas. Então não perca, aguardo você lá. Fique bem.